Olá, sou a Etelvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Estamos aí no mês de julho, um mês de férias escolares, algumas pessoas viajando, outras não, outras trabalhando, continuando sua rotina. Mas onde você estiver nos acompanhando, né? Você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe, deixe seu like nos episódios que vocês acharem que sejam interessantes e ajuda a gente a contribuir, né? Estamos aqui com a proposta de contribuir para o seu bem-estar, para a sua saúde, com entrevistas. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Acompanha aí, a gente tem uma convidada especial que vai falar, né, como é importante a gente gerenciar as emoções, né, ela é psicóloga, e como gerenciar, né, nossa imagem, né, o autoconhecimento, tudo isso para nos empoderar, né, cada dia mais necessário, nossa imagem aí com as redes sociais, de cada dia mais desafios, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse zelo pela imagem, mas também manter a nossa autenticidade, né? Não somos iguais a ninguém, a gente precisa valorizar quem somos. E quando a gente só valoriza quem a gente é, quando a gente tem autoconhecimento. Então vou aqui, agora estamos hoje com a nossa convidada especial, Nívia Corrêa, com um currículo maravilhoso. Tem um presente aqui, daqui a pouco eu vou falar do meu presente que eu já ganhei. Mas eu quero pedir agora, Nívia, para você se apresentar para as pessoas e falar um pouquinho do teu trabalho. Seja muito bem-vinda, grata por estar Muito aqui. obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui, nesse lugar tão positivo, né, numa universidade. Isso é muito importante. Bom, eu sou psicóloga de formação e atuo como consultora organizacional, né, já fui executiva na área de RH, também sou psicoterapeuta e tenho uma trajetória de mais de 20 anos cuidando de pessoas dentro e fora das organizações. E, efetivamente, concordo com você, eu acho que é a chave para tudo na vida, tanto no ambiente organizacional como também no gerenciamento das emoções, é o autoconhecimento. Que é uma coisa muito difícil, né? Não é algo fácil, mas eu acho que deve ser a nossa meta de vida, né? Que a gente sempre busque entrar num processo, né, de nos conhecer melhor. Uma das coisas que a gente que eu estava conversando com você, nos nossos primeiros contatos, o que eu tenho visto muito, a gente vem falando muito hoje, né, na síndrome de burnout, né? E aí eu queria pedir licença para você, até porque a gente está aqui falando de saúde e a gente fala muito sobre isso associado à questão do trabalho, né? E isso é uma pauta que a gente precisa revelar, conversar, né? Nas organizações, a gente percebe as pessoas extenuadas, as pessoas sem sentido, as pessoas, de uma certa forma, um elevado nível, né, de faltas, e tanto para jovens como pessoas de meia idade. E a gente precisa entender o que está acontecendo. E o ambiente organizacional, cada dia mais, ele precisa ser competitivo, mas ele precisa trabalhar com a saúde. E isso recai muito nas costas das lideranças, sabe, Etelvina? E a gente fala muito, né, no espectro maior, no espectro do colaborador. Porque o colaborador ele está se sentindo subjugado, ele está se sentindo abatido, ele está se sentindo pressionado. Mas a gente fala pouco da liderança, né? Quando a gente fala sobre líder, a gente fala muito sobre alta performance, a gente fala muito sobre ele aprender a liderar, a gente fala muito sobre ele aprender a bater metas, ele fala muito sobre ele levar a equipe para o máximo do potencial possível. Se você for ver hoje a mídia ela é muito forte nisso, né? Você vai para o Instagram, a gente vê vários mentores, não estou falando nada mal, a gente vê conteúdos muito positivos, mas falando, né, muito sobre o líder e até a última gota de sangue, suor e lágrima. Mas como é que a gente pode estar cuidando desse líder? Porque esse líder, cada vez mais, ele se sente mais só.
ele se sente mais sobrecarregado. E, ao mesmo tempo, ele está cada dia mais na vitrine. Por quê? Porque ele precisa ter alta performance e ele precisa fazer com que sua equipe tenha alta performance. E de onde ele vem nisso? E aí, quando a gente vai conversar sobre as pessoas que estão adoecidas, sobre os seus colaboradores, cada vez mais a gente recai a força, a dificuldade. Porque o meu líder não me entende, porque o meu líder é cobrador, porque a empresa ela tem uma cultura que não agrega a gente. E aí, mais uma vez, a gente está falando sobre a figura da liderança que não está adequada a essa nova leva de pessoas que precisa ser entendida, que precisa de um líder mais colaborativo. Então, na minha prática, eu tenho trabalhado muito, né, preocupada em cuidar dessa liderança, né, em cuidar para mostrar para eles a relevância, né, deles se conhecerem, né? Por quê? Porque eles estão muito preocupados em executar, porque eles estão muito preocupados em se afirmar dentro do posicionamento dele de líder. Só que quando você chega numa posição de liderança, você está numa posição muito solitária. Muita cobrança, Muita cobrança. Hoje o mundo, né, é muita cobrança, né? E eu acho que, você falando de líder, eu vou puxar aqui para nós, mulheres, né? Porque mulher, eu acho que ela ainda é mais cobrada ainda, né? Porque a mulher conseguiu, né, muitas vitórias, digamos assim. A mulher não tinha direito à volta, a mulher não isso, né? Tem tantas conquistas, entre aspas, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente continuou com um peso muito grande ainda de outras responsabilidades. A gente continua sendo mãe, a gente continua sendo dona de casa e, além disso, ainda tem que ser líder, né? E eficiência, e ainda tem que provar que tem a mesma capacidade, né, do sexo masculino, digamos assim. Então, são muitos desafios e isso é muito importante, você investir nesse autoconhecimento e no gerenciamento das emoções. Na questão da mulher, fora do estigma, né? Porque a mulher, quando ela é dura, ela não é dura, ela é histérica, né? A gente tem alguns estigmas, né? A gente, quando se posiciona, a gente é masculina, né? Então, a gente, além de tudo, a gente ainda leva um preconceito, né? Se a gente ri demais, a gente está fora do tom, né? Enfim, ainda passamos por mais esses fatores complicantes. E não é nada fácil. Eu estou falando isso porque eu fui uma líder onde eu fui gerente, fui executiva, onde só tinha homens. Né? Eu digo mesmo, né? Ortopedista, mulher, um mundo extremamente masculino, né? Então, desafiador, né? É verdade, então, sempre tinha, né, de que quando a gente faz, a gente sai do tom. Mas, voltando ao que você falou, isso há uma sobrecarga. E cada vez mais a gente fica muito sozinho. E a cobrança é muito grande. E nessa cobrança, o que vai, de alguma forma, aliviar esse líder? Né? O que vai, de alguma forma, fazer com que ele consiga sair dessa solidão da liderança, e aliviar essa carga. A primeira coisa é ele entender, né, um pouco sobre o seu perfil, né? Literalmente, uma coisa bem objetiva, né? Quais são os seus pontos fortes? Aquilo, porque a gente é muito preocupado, Etelvina, naquilo que a gente não faz bem. Só vê o que a gente não faz bem, né? Justamente. Então, toda vez que eu estou conversando com um líder, eu digo, ao invés de você olhar aquilo que você não faz bem, olhe para aquilo que você faz bem. E procure na sua equipe quem te complementa. Mas o que acontece é que há uma necessidade tão grande de ser super-homem ou super-mulher que eles acabam querendo
agregar a tudo, ter tudo. Saber tudo, né? E ter tudo. Cobrar de todos a máxima. Então, a primeira coisa é assumir as suas, entre aspas, fraquezas, mas não suas fraquezas. Aquilo que é um limite, mas que não vai fazer com que você tenha uma baixa performance, muito pelo contrário. Vai fazer com que você identifique valores na sua equipe que agreguem aos seus limites e que, inclusive, potencialize a sua equipe, porque você vai chegar e vai identificar no seu liderado dons e que ele vai sentir muito mais contributivo, porque ele vai perceber que ele está apoiando esse líder, entende? E ele vai perceber que esse líder, ele entende de comportamentos, que ele entende de desempenho, que ele entende de qualidades. Então, se esse meu líder sabe disso, ele pode falar de mim. Porque se ele se conhece, se ele sabe ter todo esse entendimento, então eu posso dar o direito a ele de falar de mim, de cuidar de mim. Porque uma coisa que eu gosto muito é uma frase que diz assim: a vitória pública, ela é antecedida pela vitória particular. Você não pode querer, sabe, ser reverenciado por ser uma pessoa de alto valor se você não se valoriza. Se você internamente não é uma pessoa independente, uma pessoa que busca seu autoconhecimento, que busca sua autoconsciência, que busca seu controle. E isso só vai acontecer a partir do momento que você se volta para si. Não tem outra saída, não tem outro meio. E isso vale não só para a gente está falando mais na questão de liderança, mas isso é para qualquer ser humano. Total. Né? A gente tem que se conhecer, né? E para a gente se conhecer, a gente vai saber quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos desafios, o que é que a gente tem de potencial, exatamente o que você falou, né? E diminuir essa autocobrança, porque eu acho que a sociedade cobra, né, muito, né? Mas a gente também se cobra demais, né? Justamente. E isso gera as doenças emocionais primeiro, né? E aí vem hoje, né, depressão, ansiedade, esse estresse, né, essa loucura que está hoje o mundo, né, tudo muito acelerado, né, ninguém hoje consegue dormir direito, ninguém tem saúde, né, porque você não tem tempo, você nem dorme direito, que é o básico, né. Imagine se alimentar bem, imagine fazer uma atividade física, então é tudo muito acelerado e quem é que paga o preço, né? É a saúde, então a gente ganha tantas coisas, mas vai perdendo a saúde. Então, isso a gente não está ganhando nada, né? Porque, em primeiro lugar, é a saúde. Com certeza. Para você poder ser o que você quiser ser, né? Há pouco tempo, agora, a gente está chegando, né, nos Jogos Olímpicos, né? Imagine o que é a pressão daqueles atletas. 4 anos de treinamentos exaustivos ao máximo, né? Você dá ali o limite do limite, né? E teve aquela ginasta, né, que na outra Olimpíada ela teve a coragem, né, de desistir, né, a Simone, né? Ela disse, não estou pronta. Sim. E aí, crítica. Imagina como foi difícil para ela tomar essa decisão. E quando ela toma a decisão, ter que enfrentar toda uma crítica, que ela foi covarde. Gente, pelo amor de Deus. Mas a gente é impressionante. As pessoas cobram do que você faz demais, se você faz de menos, tudo é muito cobrado. Então, se você não está com o seu autoconhecimento, com sua segurança, né, como é que você vai enfrentar esses desafios? Mas eu acho que a grande dificuldade do autoconhecimento, Telvina, é porque são essas questões do rótulo. Porque quando eu abro o meu baú, né? O meu medo é porque a gente vem com muitas crenças e muitas crenças limitantes. Esses rótulos, quem desiste é incapaz, né? Então, quem não faz é preguiçoso. Veja só, a gente tem um depara, eu tenho falado muito essa frase, o depara, ele é muito limitante.
É engraçado que você está falando, né, de saúde, e na tua fala você falou muito sobre a gente acaba perdendo a saúde, né? E você, né, como médica, deve saber que tem um estudo de uma enfermeira neozelandesa, né, que ela fala que ela fez uma pesquisa no leito de morte, onde ela perguntava, né, para os pacientes terminais, né, o que ele se arrependia. E foi muito interessante, né, nesse momento da vida. E ela tinha quase certeza de que eles se arrependiam daquilo que eles tinham feito. E, na verdade, quase todos falaram sobre daquilo que eles não tinham feito. Né? Aquele abraço que eu deixei de dar, aquela viagem que eu deixei de fazer, aquilo que eu não me permiti ser, né? Então, e por que isso? Pelas amarras que a gente vive, né? Pelas prisões psíquicas que a gente vive, né? Porque a gente precisa entender isso, a gente precisa entender muito o porquê, o que faz. Olha, é uma das coisas que eu sempre digo o seguinte: se algo está muito travado na nossa vida, se algo está vindo com muita dor na nossa vida, a gente tem que parar para dar uma olhada. Porque ali tem um nó que às vezes não está consciente, mas tem alguma questão. E essa questão ela tem que ser vista. Porque quanto mais a gente deixa ela de lado, mais ela vai tomar conta. Porque ela vai, é que nem aquela sujeira, sabe, debaixo do tapete. Isso é super verdade. Porque ela vai tomando uma dimensão, e ela vai tomando uma dimensão muito maior. Porque quando a gente lida com memórias, quando a gente lida com o inconsciente, quando a gente lida com algo que está ali e que não está sendo visto, ele vai tomando conta. Né? Na minha prática, a gente vê pessoas que se sentem, no final das contas, paralisadas. Hoje, eu vejo jovens de 30 anos, certo? Adquirindo doenças de pele absurdas, totalmente paralisados, e que quando a gente vai, vamos dizer assim, lá a fundo, são questões lá da infância. Tá tudo lá na infância, né? Uma palavra... Pode até não estar, mas pode ter, pode estar, entendeu? Que a criança escuta aquilo, né? E aí registra e isso vai reverberando uma vida inteira até você se libertar disso, né? Então... existe muito as cobranças da sociedade, das famílias, enfim, né? Então, dá um exemplo, né? O pai é médico, né? Etc. Então, as pessoas já querem automaticamente que seu filho seja médico, né? E será que ele quer ser médico? Existe uma cobrança muito grande, né? Eu tive um cuidado muito grande, porque eu tenho 2 filhos, e eu tive um cuidado muito grande para não passar isso para eles, né? Porque tem que ser uma escolha, né? E eu sempre dizia, eu quero dar condições a vocês estudarem, né? Da melhor forma possível, para serem quem vocês quiserem ser. Justamente. Quiser engenheiro, querer ser médico, padeiro, não importa, né? É importante que você faça o que te faz bem. É difícil você romper, às vezes, essa cobrança que existe, né? Começar da própria família, né? Começa por aí, né? A sociedade começa na família e aí vem toda uma repercussão da sociedade, né? Então, quando eu acho tão bonito quando tem pessoas que estão ali fazendo um curso superior, né? Uma faculdade, e aí de repente, não, eu quero virar chefe, né? Eu quero cozinhar. Aí as pessoas, Eu acho que só há uma maneira de viver, é viver na autenticidade. Só que viver na autenticidade requer a gente incorporar também a vulnerabilidade. A coragem, né, de ser vulnerável. Aquele livro também eu acho perfeito, né? A coragem de ser imperfeito, né? Eu acho que então, e você sabe, né? Como que surgiu a coragem de ser imperfeito? Ela começou a fazer, ela estava fazendo uma pesquisa, né? E aí, com os dados lá, fazendo uma análise de conteúdo,
Começou a ver um padrão, que ela disse, não, vamos parar aqui, porque tem um padrão aqui interessante. E o padrão interessante era o seguinte, que as pessoas que tinham mais adaptabilidade e que se demonstravam com mais perseverança, com uma vida mais feliz, eram aquelas que olhavam a vida de uma maneira mais leve, ou seja, tá certo, eu caio, levanto, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas eu vou seguir adiante, entendeu? Ou seja, eu vou conseguir, eu vou entrar na arena da vida. Pode ser que quando eu acorde, eu acordo para ser vencedor, mas pode ser que no decorrer do dia aconteça alguma coisa que eu não saia vencedor, mas eu vou me retroalimentar para que no outro dia eu seja de novo um vencedor. Ou seja, tá tudo bem não tá bem, entende? Agora, eu estou muito preocupada, e isso eu venho falando muito o seguinte, eu estou muito preocupada atualmente com esse excesso de otimismo, esse excesso do que a gente vê nos Instagrams da vida, não querendo ir contra, mas assim, gente, um belo dia eu vi uma menina, eu não sei o nome, nem vou citar, mas ela tinha, infelizmente, o casamento dela não foi terminado, e ela resolveu curtir as férias dela no hotel que ela ia fazer a lua de mel, que ela ia fazer o casamento, e ela dizendo, a gente tem que ter resistência, as pessoas estão dizendo que eu vou sofrer, estou trazendo meu pai e minha mãe, mas assim, veja, dali tudo bem. O grande problema foi ela minimizar a dor da perda. É que eu falo, a gente tem que viver as dores, né? Não existe mar, né? Uma vida cor-de-rosa. Existe uma vida. A gente tem momentos que a gente tá alegre, mas tem momentos que a gente tá triste e fique triste. Tem momentos que a gente quer chorar, chore. Justamente. Né? A gente precisa viver todas as emoções. Né? Isso é autoconhecimento. Se permitir, entendeu? Dizer, não, hoje eu tô triste, sim. E isso é uma coisa importante do autoconhecimento. É de você tocar suas emoções. Porque quando você pratica o autoconhecimento, você está, querendo ou não, trabalhando a sua conexão, sua autoconexão. É você estar olhando e dizendo, o que está passando por mim agora? Ok. Onde é que está doendo? Onde é que está doendo? E veja só, que recurso eu tenho agora, nesse momento, que vai me ajudar a atravessar isso? Agora, eu nunca vi uma negação. Veja, a negação faz parte do luto, ok, mas ela é uma parte do luto. Agora, eu não posso anunciar, entendeu? O mundo que tá tudo bem não ligar, entendeu? Por uma perda de um sonho, entendeu? E hoje em dia, com essas redes sociais, que é uma coisa da modernidade, a internet, enfim, não tem como a gente voltar no tempo, né? Celular, Instagram, redes sociais fazem parte hoje, né? Mas já foi provado, né? Com 7 minutos que você começa a olhar Instagram, você já vai dar uma certa depressão, porque no Instagram existe uma vida perfeita. E a vida não é perfeita. Tem pessoas hoje que estão com dificuldade de se olhar no espelho sem filtro, né? Porque você fica tanto tempo no celular, no filtro, né? E aí também vem cobranças de padrão de beleza, padrão, essa loucura que está hoje, né? Por esse corpo perfeito, por essa estética perfeita, né? Então vai tudo de contra a sua autenticidade, né? Justamente. Que são pessoas diferentes. Que cada um tem um ritmo, cada que isso um tem vai um de encontro ao autoconhecimento, entendeu? Ninguém é igual a ninguém. Porque, né? veja só, quando você padroniza isso, você não está, vamos dizer assim, apoiando esse autoconhecimento. Não que, veja, eu não estou dizendo que para alguns isso pode dar certo. Eu não estou contra as pessoas que apoiam, que fazem programas. Muito pelo contrário, tem coisas muito boas, muito positivas. Tudo tem seu lado positivo. Tudo tem seu lado né? bom. Mas, veja, autoconhecimento é algo com impressão digital. Entende? Pois é. Então, assim, a gente precisa ter medida para isso. Autoconhecimento é quando você mergulha,
provavelmente, a maioria das pessoas precisam de um suporte para isso, certo? Porque tem janelas que fica difícil de abrir, porque são janelas traumáticas, certo? E a gente precisa de um suporte. Mas o autoconhecimento é você, vamos dizer assim, poeticamente falando, é você tocar na sua alma. Pois é. Certo? E você colocar, vamos dizer assim, antibióticos como isto aqui é certo, porque para mim isso é antibiótico. Então vamos lá, o certo é isso, o certo é acordar 4 horas da manhã, pedalar, papapá, papapá. Aí começa, né? Aí começa. Isso é uma receita pronta que vai funcionar para você, Telvina, e não para mim. Hoje, quando a gente chegou aqui, a gente riu pela nossa sintonia. Nós estamos praticamente com a mesma cor. Mas isso não significa que nós somos iguais. Claro que não. Né? Não é? Ninguém é igual a ninguém, né? Então, o que me faz feliz, o que é felicidade, né? E também hoje as pessoas querem tomar remédio para dormir, remédio para feliz. Não existe felicidade o tempo todo, 24 horas. Ninguém consegue isso, né? É. Felicidade é uma coisa que a gente não palpa, né? São momentos, né? O que agora a vida é um dom maravilhoso que a gente tem que viver da melhor forma possível. E como é a melhor forma possível? É a forma que você seja o mais autêntico possível. Né? Isso é que dá liberdade, né? De ser quem você é. Quem você é. Isso é que vai trazer o quê? A felicidade. E a partir do momento que a gente está feliz, que a gente acredita no que a gente faz, que a gente ama o que a gente faz, que a gente tem essa dedicação, acredita no que está fazendo, é isso que vai trazer a força, né? E a determinação, e a superação nos obstáculos, nos desafios. Né? Não existe nada fácil, como as pessoas querem fórmula mágica, né? A gente vê no Instagram os milionários, os atletas, as pessoas de sucesso, não sabem os bastidores. Isso. Né? Tudo existe bastidor, tudo existe investimento, tudo tem uma história por trás, um percurso, né? Isso. E quem quer ser campeão olímpico tem um preço. Tem. E para quem quiser ser um chefe de cozinha, quiser ser um artesão, quiser ser um músico, quiser ser um cantor, tem bastidores. Tudo tem, né? Tem. O seu bastidor. Tem. Né? E a gente precisa assumir quem a gente é. Para isso, autoconhecimento. Justamente. E tem várias técnicas, vários profissionais. Não Justamente. tem fórmula mágica. Não. Né? Eu tive um desafio muito grande há uns anos atrás. Né? Eu tive um problema no meu ombro. Tive que parar de trabalhar. Uma ortopedista teve que... Parar de fazer cirurgia. Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou viver sem fazer cirurgia? Tantos anos dedicada, horas e horas, fui para Paris, deixei o país, deixei os meus filhos, tudo, para fazer cirurgia de mão. E agora eu vou ficar sem operar, sem cirurgia. Foi um baque. Eu passei 2 horas sentada no estacionamento da saída da consulta médica. Né? Para eu administrar aquilo. Aí vem o quê? Mas por que isso aconteceu comigo? Normalmente é. Aí vem a revolta. Primeiro vem a revolta, porque... Aí depois eu disse, não, peraí. Eu vou cuidar do meu ombro. Mas o que é que eu tenho que curar em mim? Por que eu adoeci desse ombro? E o que é que eu vou fazer agora com esse ombro? Mudei totalmente. Então eu vi que eu estava com um problema físico, mas que eu precisava mudar meu estilo de vida. Eu estava no piloto automático. Plantão, consultório, né? Aquele ritmo, a gente vai no piloto automático que nem percebe como a gente está levando a vida. Pois é. E passando rápido, né? Aí foi uma forma que eu parei. Quando a gente para, agora eu vou arrumar a casa. Agora eu vou cuidar de mim. Aí você tem que tirar tudo do guarda-roupa. Quando ele vai fazer uma arrumação no guarda-roupa, você tira tudo. Depois sai botando. Fácil? Não. Né? Eu fiz trocentas técnicas, né? Theta Healing, né? Eu fiz formação em coach, eu fiz inteligência emocional, eu li 300, 1.500 livros, né? Eu chorei, eu fiz teatro, eu fiz tudo e mais alguma coisa, né? E hoje eu tô como? Feliz. Hoje eu tô bem. Emocionalmente equilibrada. Mas você viu como é que foi seu caminho? Porque às vezes, veja só, o que acontece às vezes é que precisa acontecer algo
para que a gente se volte. E você viu qual foi o seu caminho? Você se voltou para dentro. É isso. Você fez uma pergunta que foi a pergunta mais importante da sua vida. O que esse ombro está falando sobre mim? Perfeito. Entende? E tem Porque a tantas gente tem pessoas, uma né? tendência. Veja, a primeira pergunta que você fez, que é a normal, é por que eu? Certo? E aí a gente se volta para o externo. Mas a segunda, a mais sábia que você fez foi: o que isso tem a ver comigo? O que foi que eu fiz para que esse ombro adoecesse? O que tem dentro de mim que causou tudo isso? Quando você se voltou para você, você se curou, você se ressignificou. Porque nem sempre a gente tem o pó do pilim-pim-pim para mudar a situação. Pode ser que sim, mas pode ser que a gente se ressignifique. É aí quando cada um tem sua história, Justamente. cada um tem seus caminhos. É, E cada um Justamente. tem a forma de reagir. justamente. Esse é o grande poder do autoconhecimento. Esse é o poder da autoconsciência. É você olhar e não olhar e dizer assim: ó Deus, ó vida, sabe? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o outro faz isso por mim? Quando você trilha pelo caminho, entendeu? Do autoconhecimento e da autoconsciência, você é a resposta. Então você para de ser direcionado pelo outro, pelas circunstâncias. Você é agente do seu próprio destino. É a autorresponsabilidade no sentido amplo, né? Justamente. Ninguém tem culpa de ninguém, Justamente. ninguém é culpado por ninguém. Você não pode culpar o governo, Justamente. culpar a sua mãe, sua família, seus amigos, seu trabalho. Não, é tudo aqui. É tudo nosso. Justamente. Você, e até, assim, você é agente, quando eu digo você é agente do seu próprio destino, e você, de uma certa forma, você começa a observar qual é a responsabilidade, até tem uma frase, né, que se usa muito na internet, na desordem da minha vida, qual é a minha responsabilidade na desordem da minha vida, porque é isso mesmo, e isso é libertador. É libertador. É libertador. Agora, isso não vai, a gente também não vai dizer que, por exemplo, se o outro é ruim com você, lógico, tem maldade, mas aí, o que eu vou fazer com essa maldade? O que eu vou fazer com a injustiça, com a injustiça do país? O que eu vou fazer aí? É muito outra interessante a riqueza que tem os orientais sobre isso, né? É muito rico, né? São milenares, né? Essa coisa da cultura deles, né? Que vem e assim, se alguém chega com um presente para você, né? você recebe esse presente se você quiser. Justamente. Né? E outra coisa que eu gosto muito já estudei muito e já li muito, né? Mas tem Paulo Vieira, eu gosto muito dele, assim, dos trabalhos, como ele faz, a inteligência emocional, da forma como ele trabalha, mas tem vários profissionais, né? E também a questão do auto-perdão, né? Do perdão. Se perdoar é muito mais difícil, né? Do que perdoar o outro. É verdade. Mas tudo isso vai libertando a gente, né? E a gente vai ficando mais seguro, mais tranquilo. E outra coisa que quando a gente vai não vivendo as dores, não vivendo os lutos, isso o corpo vai guardar, né? Vai. Em algum momento vai vir uma dor física, vai vir um problema físico que tem um emocional lá atrás. Porque toda situação traumática, ela não só, ela tem uma questão emocional, uma questão também cognitiva e somatiza no corpo. Se você tiver uma pessoa que você está recordando de algo muito forte na vida, se você perguntar para ela onde isso está te incomodando no corpo, ela vai dizer na minha garganta, com certeza ela sabe onde o incômodo está, porque fica ali. O corpo fala, literalmente falando, né? Então, realmente, é muito importante a gente ter essa consciência, né, de procurar o gerenciamento, né, das emoções, administrar o estresse. O estresse é inevitável, né?
Uma coisa que Mas a você gente tá, precisa, eu né, até me veio, gerenciar, né? eu queria até dizer, você sabe que às vezes o corpo avisa primeiro sobre um mal-estar que você está sentindo emocional. Se você soubesse é, olhar e entender um pouco sobre o seu corpo, às vezes, se você dissesse assim, olha, quando eu vamos dizer assim, muito irritado, propenso a ser grosseiro com alguém, como é que vem? Ah, minha garganta fica, ou eu fico com o coração acelerado, meu peito. É engraçado, é onde o primeiro toca, sabia? E a gente não percebe. Se a gente percebesse logo o desconforto corporal, físico, a gente evitava muita coisa. Já vi estudos que, por exemplo, o infarto, né? O infarto agudo do miocárdio, ele tem todo ali o investimento da não saúde, digamos assim, né? Então vem estresse, vem mais hábitos, vem uma série de coisas por muitos anos, né? Que as pessoas, infartou como se fosse um momento, né? Uma coisa que aconteceu naquele momento. Não, são anos, né? Que vai acontecendo, vai acumulando, mas foi feito um estudo que aproximadamente 72 horas antes do infarto tem um estresse emocional. Né? Olha. E realmente, né? Porque você aquele processo, você está ali, né, vai, né, como o câncer, como qualquer outra doença, não surge em uma semana nem em um dia, né, são anos, né, porque o corpo luta para equilibrar 24 horas, mas a gente não respeita e a coisa, uma hora, né, a coisa chega e acontece. E aí foi feito um estudo que 72 horas antes de um infarto teve um estresse emocional, ou seja, né, para desencadear, literalmente falando, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, de viver as dores, de viver as suas emoções de uma forma ampla, né? Teve agora há pouco, né, o livro, né, Divertidamente, né? Fantástico, né? Quem não assistiu, assista, né? Porque é justamente isso. A gente tem hora que a gente tá com medo e assuma que você tá com medo. Não tem problema você ter medo. Justamente. Né? Agora a gente não vai ser paralisado pelo medo, porque a gente está equilibrado, então o medo vai proteger a gente de alguma situação, vai dar um friozinho na barriga, né? Mas isso é um desafio, e a vida é assim, né? A gente tem esses desafios, essas superações, vibrar, né? Com coisas tão simples, mas a vida é tão leve quando a gente está com essa inteligência emocional, né? Quando a gente está liberto, né? Quando a gente assume quem a gente é. Isso dá uma leveza, né? Dá uma alegria, a gente fica mais leve. E isso vai reverberar na saúde física, com certeza. Né? Com certeza. Ontem eu vi no Instagram de Augusto Cury, né? Que ele fala muito, né? De apreciar o belo, né? A gente não tem tempo mais nem para tomar água hoje direito, né? Porque é tanto corre-corre, a gente não para tomar uma água, para conversar, para interagir, para ver um pôr do sol, para ver o sol nascer. São coisas tão lindas, tão belas ali na sua frente. Né? Se a gente soubesse, se pelo menos 5 minutos do nosso dia a gente tirasse para fazer alguma coisa assim que fosse muito satisfatória para a gente, que fosse como... reclamar menos, brigar menos no trânsito, ou né? Só pra gente, algo só pra gente. Isso. Que fosse fazer um tricô. Que fosse... ler um livro, escutar uma música. Né? Ler um livro, escutar uma música. Aí no Instagram... cuidar das plantinhas. Você não sabe o bem que... 5 minutos, pelo menos. Aí ele postou, né, esse Instagram de ontem, eram crianças, provavelmente na África, algum lugar assim. Elas colocaram assim, umas folhas de bananeira, né, como se fosse uma passarela, entendeu? E elas simularam um desfile de moda. Botaram umas coisas, uns arranjos florais, assim, umas flores lá. E ela desfilando, criatura, no meio da natureza ali, botaram... Veja que coisa linda. Então, isso é vida. É você valorizar o que você tem. A gente quer viver. Mas amanhã eu quero isso. Amanhã eu não tenho, eu quero. Não, você tem tantas coisas. Mas você já viu, Teovina, que a gente ou tá no passado ou tá no futuro. Né? A gente nunca tá no presente. Né? Às vezes a gente tá caminhando com os nossos cachorros. Eu tenho 2 cachorrinhas. Né? Ou eu tô, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Hoje mesmo eu fiz uma coisa diferente. Falei, parei minha mente, eu caminhei bem cedo com elas. E aí fiquei só vendo elas, observando o que elas estavam fazendo, né, na rua.
E depois eu olhei para o céu e vi que a lua ainda estava. E eu olhei aquela lua cheia, bonita. E fiquei com. Eu digo, né? O pessoal deve estar achando que eu sou doida, mas não estou nem aí. Eu falei, Lua, o que você está fazendo aí? Ó, gente, os seus ouvintes vão achar que eu sou doida. Mas é isso, a gente precisa observar. E aí eu contemplei a lua. Eu falei, isso me deu um bem. E foi muito bom o meu passeio com as minhas cachorras hoje, porque eu fiquei só no passeio. E isso é muito importante. É a atenção plena, né? A gente se concentrar, né? Porque gera muita ansiedade, a gente fica preocupado muito com o futuro que vai acontecer. Vamos, né? Vamos viver o hoje, né? Pelo menos buscar estar no aqui e agora, né? O aqui e o agora. Isso é tão sábio e é milenar isso, né? Mas a gente ainda fica nessa correria, né? A saúde é isso. É a gente viver o presente. Então, falar em presente, eu quero aqui mostrar a vocês aí, os ouvintes aqui. Ganhei esse livro, ó, que maravilha. Lidere suas emoções. Tem um capítulo aqui de Nívia, gratidão aqui por esse livro. Vou devorá-lo, com certeza. Espero que você goste. Com certeza, maravilhoso. Foram vários autores da editora Bock. E é um projeto bem legal, né? Já vai fazer 1 ano. E, assim, me orgulha muito ter participado. Foram pessoas de várias partes do Brasil. E é bem legal, bem fantástico. Interessante. Então, Nívia, eu quero pedir para você deixar teus contatos, etc. Porque quem precisar, né, dessa colaboração, dessa ajuda profissional, para você tirar dúvidas, entrar em contato com você, eu quero que você aí divulgue para a gente compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Bom, o meu Instagram, né, é Nívia com I, N-I-V-I-A. Nívia N Correia sem o I. Então, Nívia N Correia sem o I. O meu celular para contato é o 95940008, né, 081. Estou à disposição e eu espero ter sido contributiva. Quero agradecer muito, né, todo carinho que fui tratada aqui e muito obrigada por todo o conhecimento que você passou, por essa troca maravilhosa de hoje. Então, gratidão. Gratidão. E estamos aqui hoje encerrando mais um programa do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. E vamos aí, né? Gerenciar nossas emoções, gerar nossos estresses e ter essa vida plena, enfrentar nossos desafios, ter nossos sonhos. E através do nosso sonho a gente vai contribuindo para que esse mundo seja mais feliz, mais leve, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar de si, né? Depois a gente cuida do outro, mas a prioridade é cuidar de nós. Vamos ser quem é que a gente quer que seja, investir na nossa saúde e no nosso bem-estar. Aguardo vocês no nosso próximo programa.